livro em áudio estipulado por Cristiane Batista, obrigada. Prefácio a Fenômenos Ocultos, de Jung. Carl Jung. Os 3 ensaios reunidos neste pequeno volume foram escritos ao longo de 30 anos. O primeiro sobre fenômenos ocultos, em 1902, e o último sobre alma e morte, em 1932. O motivo de serem publicados juntos é que todos os 3 tratam de certos problemas fundamentais da psique humana, especialmente da questão da existência da alma após a morte. O primeiro ensaio contém a descrição de uma sonâmbula que alegava ter contato com os espíritos de pessoas falecidas. O segundo trata do problema da dissociação e dos diversos fragmentos da personalidade, almas parciais. No terceiro ensaio discute-se a psicologia da fé na imortalidade, bem como a possibilidade da subsistência da alma após a morte. A maneira como procedi corresponde ao ponto de vista e ao espírito da moderna psicologia empírica, cujo método é científico. Ainda que estes ensaios tratem de assuntos que normalmente pertencem ao campo da filosofia e da teologia, seria errôneo supor que a psicologia se ocupa da natureza metafísica do problema da imortalidade. A psicologia não pode e não quer afirmar verdades metafísicas. Ela se ocupa exclusivamente da fenomenologia psíquica. A ideia da imortalidade é um fenômeno psíquico difundido em toda a Terra. Psicologicamente falando, cada ideia é um fenômeno, como o são a filosofia ou a teologia. Para a moderna psicologia, as ideias são seres, como os animais e as plantas. Seu método é o da descrição da natureza. Todas as concepções mitológicas são substanciais e bem mais antigas do que a filosofia. Originalmente eram percepções e experiências, exatamente como os conhecimentos da natureza física. Na medida em que essas ideias são universais, são sintomas, características ou expressões normais da vida psíquica que estão presentes de modo natural e não precisam de nenhuma prova de sua verdade. A única questão discutível é se elas aparecem em geral ou não. Se aparecem em geral, então fazem parte do estado natural e da estrutura normal da psique. Se, por acaso, não forem encontradas numa consciência individual, estarão contudo presentes de modo inconsciente e tratar-se então de um caso anormal. Quanto mais essas ideias estiverem ausentes na consciência, mais serão encontradas no inconsciente, ficando fortalecida a influência do inconsciente sobre a consciência. Este estado assemelha-se a um distúrbio neurótico do equilíbrio. É normal pensar na imortalidade, e é anormal não fazê-lo ou não se preocupar com isso. Se todas as pessoas consomem sal, o normal é fazer isso, e anormal não fazê-lo. Com isso nada se afirma sobre o estar certo comer sal ou sobre a imortalidade. Esta é uma questão que no sentido estrito não importa ao psicólogo. Tanto a imortalidade quanto a existência de Deus não podem ser demonstradas, nem pela filosofia, nem pelas ciências empíricas. Sabemos que o sal é indispensável ao bem-estar fisiológico. Não é por esse motivo que comemos sal, mas porque a comida temperada com sal tem gosto melhor. Podemos facilmente supor que muito antes de existir qualquer filosofia as pessoas descobriram instintivamente quais as ideias necessárias ao funcionamento normal da psique.
Apenas uma mente simplória pode ir além disso e afirmar que a imortalidade existe ou não. Devido à sua indiscutibilidade, esta questão não pode ser proposta. Ademais, passa por cima do essencial, ou seja, do valor funcional da ideia. Se alguém não acreditar no sal, o médico precisa ensinar-lhe que ele é necessário à saúde fisiológica. Da mesma forma, segundo penso, o médico da alma não deve partilhar das tolices em voga, mas lembrar ao paciente quais são os elementos normais da estrutura de sua psique. Por razões de higiene psíquica, seria melhor não esquecer as ideias primitivas e universais, mas reconstruí-las o mais rápido possível lá onde tenham desaparecido por negligência ou por ignorância intelectual, não importando as provas filosóficas, impossíveis de qualquer forma, a favor ou contra. Em geral, parece que o coração possui uma memória mais confiável daquilo que convém à psique do que a cabeça. Esta tem sempre uma tendência mórbida a levar uma existência abstrata e facilmente esquece que sua consciência se apaga no instante em que o coração se recusa a trabalhar. As ideias não são apenas algarismos da mente calculadora, mas são também os versos de ouro do sentimento vivo. A liberdade não é apenas um nome abstrato, mas também uma emoção. A razão se torna um contrassenso quando ela se afasta do coração, e uma vida psíquica sem ideias universais sofre de desnutrição. Buda diz: essas 4 substâncias nutritivas, seubíquios, sustentam as criaturas, já nascidas, e beneficiam as criaturas que procuram o renascimento. A primeira é o alimento comestível, grosso ou fino, o contato é a segunda, a capacidade de pensar da mente é a terceira, a consciência é a quarta. C.G. Jung